Hoje vamos falar do tema assistência judiciária gratuita. Ninguém melhor do que nós ouvirmos o ex-presidente da OAB, advogado e professor universitário Luiz Vicente Ribeiro Correia. Doutor, muito obrigado pelo convite ter aceito, viu? Eu que agradeço, doutor João. Saúdo na sua pessoa o eminente professor universitário e vice-coordenador do curso de Direito da UNAERP, aqui do campus Ribeirão Preto, e agradeço o convite por estar presente neste programa tão ouvido e visto pela população de todo o estado de São Paulo. Como também saúdo todos os telespectadores que estão aqui nos ouvindo e com certeza vão tirar boas informações desta programação muito boa. Doutor, o senhor é ex-aluno da faculdade, né? Sou. Com muito orgulho volto a esta universidade para esta entrevista e me formei nos anos de 1980 ou 81. Então é com muita satisfação, tenho muito orgulho de ter formado por aqui, faculdade esta que já nos deu inúmeros magistrados, juízes, delegados e renomados advogados. Que bom. Doutor, vamos lá. O que é assistência judiciária gratuita? A assistência judiciária gratuita é um dever que o Estado brasileiro tem e, consequentemente, o Estado de São Paulo e todas as unidades federativas da União têm o dever de prestar ou facilitar o acesso à justiça para aquelas pessoas consideradas hipossuficientes, vale dizer, aquelas pessoas que não possuem condições de constituir um advogado e pagar um advogado por conta própria. Nesta situação, o Estado é obrigado a fornecer advogados gratuitos para que as pessoas mais simples e mais pobres possam ter um livre acesso ao Poder Judiciário para resolver os seus problemas de qualquer natureza. O cidadão, então, não paga o advogado? Absolutamente. Não há qualquer pagamento. E também não vai pagar as custas do processo, se ele for beneficiário? Também não. Quem paga o advogado neste caso é o Estado através de um convênio estabelecido entre a Ordem dos Advogados do Brasil e o Estado, a Defensoria Pública e também as universidades do Estado de São Paulo que adotam esse sistema. Ok. Qualquer pessoa tem direito ao advogado gratuito ou tem alguma regra, alguma escolha? Como é que funciona esse benefício que é dado do Estado para o cidadão? Muito bem. Há a necessidade que a pessoa considerada hipossuficiente, aquela que não tem realmente condições de pagar um advogado, que ela busque esta assistência na universidade, por exemplo, ou na OAB, ou também na Defensoria Pública do Estado de São Paulo, nos locais onde há a Defensoria Pública, se apresente com o seu problema e passe por uma triagem. Esta triagem é feita por uma assistente social que vai verificar se aquela pessoa que se diz necessitada realmente necessita e possa auferir deste benefício, que via de regra, quem não pode é que realmente procura e vai ter um atendimento de primeira grandeza e vai receber a nomeação de um advogado para que ela possa buscar esse advogado e aí sim relatar o seu problema e começar a resolvê-lo por intermédio deste advogado que vai ser indicado para ela. Então somente as pessoas que não têm recurso financeiro é que conseguem ter esse advogado gratuito? Exatamente, somente aquelas pessoas que não possuem renda superior a 3 salários mínimos, mais ou menos que ganhe até R$ 1.500 aproximadamente. É evidente que se trouxer um olerite com diferenças mínimas, um pouco a mais, um pouco a menos, ela também será atendida. O que não há admissibilidade é quando ela ganhe mesmo acima de um valor que possa, pelo menos minimamente, constituir ou pagar um advogado particular. E quem fiscaliza isso? A OAB fiscaliza? A universidade que tem esse convênio com a OAB fiscaliza? Isso. Todos os envolvidos nesta assistência judiciária acabam por fiscalizar as universidades que recepcionam as pessoas simples, a própria Ordem dos Advogados do Brasil, os advogados, os próprios juízes que vão julgar as causas. Se perceber que tem alguém que realmente tenha condições de pagar um advogado, ele revoga o benefício concedido e vai impor a ela o custo para que ela pague
o custo dessa demanda. Mas na maioria das vezes são raríssimos os casos em que isso ocorre. Acredito que não tenha tido grandes problemas nesta área de conseguir ou não o benefício. E esses advogados que o senhor falou agora há pouco, são advogados experientes, são recém-formados? Quem que é o profissional que presta esse serviço ao cidadão? Muito bem. Os advogados são todos advogados interessados em participar desse programa. E neste programa estão incluídos advogados já antigos, experientes, como também nós temos advogados novos. Mas isso não significa que você estando diante de um advogado recém-formado, que o constituído, o constituinte, o hipossuficiente estará desprovido de um bom atendimento. Pelo contrário, basta realmente ele buscar a orientação deste profissional, que com certeza os profissionais que estão inscritos nesse programa são profissionais que são fiscalizados e exercem uma profissão e uma atividade de forma a resolver os problemas sem nenhum problema em relação a esta questão da prática ou de ser um novato, e pode ter certeza que os advogados são todos bons. Quem fiscaliza esse advogado? Existe alguém que fiscaliza ele? O que é nomeado pela OAB, o que é nomeado pela Defensoria ou a própria universidade? Quem fiscaliza? Tem alguém que fiscaliza, né? Claro. Uma vez formado, o advogado acaba sendo fiscalizado pela própria instituição a que ele pertence. E neste caso, é a Ordem dos Advogados do Brasil, que dispõe de uma comissão até para verificar se o profissional tem agido de forma a contento. E quando ele não age de forma satisfatória, ou a pessoa que foi beneficiada pela justiça gratuita pode reclamar, como também já ocorreram uma ou outra vez, ou algumas vezes, mas poucas, os próprios juízes pedem a desconstituição daquele profissional que não age com a lianeza, que não age com a competência necessária. Mas isso são casos assim raríssimos, mas que eu não tenho visto de longa data. Todas as áreas existe o advogado que vai ser dado em benefício do cidadão. Área civil, área penal, área trabalhista, ou tem alguma área que a OAB não permite atuação ou não existe? De fato, é muito raro, mas normalmente é na área civil e penal e especificamente na área de direito de família. São as áreas que mais se atuam na assistência judiciária. Raríssimas vezes pode ocorrer que na esfera do direito do trabalho tenha também uma nomeação, mas são casos mais raros, mas pode haver em outras áreas, até mesmo em área administrativa, não precisa ser especificamente na área judicial. Este benefício da justiça gratuita compreende também informações, uma ajuda jurídica na área administrativa, não necessariamente na esfera judicial. Até porque a trabalhista existe os sindicatos, né, que já dão assessoria para o trabalhador menos afortunado, né? Exatamente. Mas pode ocorrer em algumas questões que na área trabalhista haja a necessidade de um advogado dativo e o interessado pode se aconselhar nas universidades se ele tem ou não tem o direito de uma assistência gratuita na esfera trabalhista. Uma coisa é certa, na esfera civil, na esfera penal e especialmente no direito de família, é correto, ele vai obter o benefício desde que ele satisfaça as condições que a lei lhe impõe para receber este benefício. Doutor, já disse inicialmente que não se paga nada ao advogado. Muito bem. Mas se esse advogado cobrar alguma coisa do cliente dele, que é oriundo da justiça gratuita, a quem que ele recorre? Tem que pagar? Como é que funciona essa... A assistência judiciária gratuita é totalmente gratuita, não há que se dispor nenhum centavo. Se houver cobrança, o assistido pode reclamar no Ministério Público, pode reclamar para o próprio magistrado, pode reclamar na universidade aonde ele fez a sua primeira reclamação e também na Ordem dos Advogados do Brasil, que ela irá tomar
todas as providências contra esse profissional que está fugindo das regras do convênio e certamente será punido. E como o senhor disse agora há pouco, ele é bem remunerado pelo Estado, né? Ele é remunerado pelo Estado, ele recebe pelo caso que ele está desenvolvendo, ele não recebe por mês, mas recebe por ação. E existe os valores, existe uma tabela em que é ajustado entre a Ordem dos Advogados do Brasil e a Defensoria Pública. Então o advogado é remunerado de forma satisfatória. Se ele procura o advogado para propor uma ação e ele perde essa ação, ele tem que pagar alguma coisa ao advogado da outra parte? Não, absolutamente. O hipossuficiente, se ele perde a ação, ele não vai pagar, não tem nenhum custo, nenhuma despesa que ele irá pagar. É totalmente gratuito. Okay. Agora, se houver uma cobrança por parte de algum advogado de qualquer custo, deve haver a reclamação e certamente esse profissional será punido pela instituição a que ele pertence e, no caso, é a Ordem dos Advogados do Brasil. O senhor falou em punir. A Ordem dos Advogados do Brasil, existe algum comitê, algum órgão que faz a punição? Como é que funciona isso dentro da OAB? Muito bem. A Ordem dos Advogados do Brasil tem uma comissão chamada Comissão de Ética e acima da Comissão de Ética tem um Tribunal de Ética. O assistido que sofrer qualquer desentendimento com o profissional que lhe está prestando as informações, qualquer erro que ele venha a praticar, pode fazer a reclamação na Ordem dos Advogados do Brasil da sua cidade, sem problema algum. Conta e relata tudo o que aconteceu, que a Ordem dos Advogados do Brasil irá tomar as providências necessárias para punir o advogado faltoso. Doutor, como foi presidente da OAB, esses tribunais, eles punem mesmo? Existem as punições, basta você ler o Diário Oficial, que diariamente está acontecendo as punições que são previstas no nosso estatuto e são publicadas no Diário Oficial. Com frequência tem, e a Ordem, pelo menos posso dizer, do tempo em que eu presidi, nós punimos aqueles que realmente fugiram do seu dever e foram punidos. Agora, é um processo demorado, tem que dar o direito de defesa para que se prove a culpa do advogado, mas ele terá um dissabor, ele sofrerá com este processo, mas a Ordem dos Advogados tem sido implacável com aqueles que denigrem a imagem de toda uma corporação que realmente tem praticado um relevante serviço para o Estado de Direito e a democracia no Brasil. Como funcionam as penas? Já nós estamos falando do Tribunal de Ética, né? Muito bem. Como que o advogado ele é penalizado? É suspensão? É financeiro? Existe uma responsabilidade civil pelo erro do advogado? Como é que funciona essa questão do Tribunal de Ética? Claro. O advogado ele pode ser punido por uma advertência, pode ser punido por uma suspensão temporária, como pode ser punido pela exclusão dos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. A punição mais grave é a exclusão. Esta é um pouco mais difícil de se ver, mas ela ocorre. Porque, infelizmente, em todas as profissões nós temos problemas. Mas aqueles considerados impróprios, aquelas pessoas, aqueles profissionais que realmente descumprem o estatuto e os mandamentos da Ordem dos Advogados do Brasil e descumprem com frequência, estes são excluídos. Na maioria dos casos é uma advertência. Agora, ou uma suspensão. Se o prejuízo for de tal monta, ele poderá ser civilmente responsabilizado, pagando até uma indenização civil em favor daquele que ele prejudicou. É uma ação do cidadão contra o seu próprio ex-advogado para cobrar dele algum erro que profissionalmente ele causou. Exatamente. É uma ação como própria. Se fosse uma batida de trânsito. Exatamente. Vai provar a culpa do advogado, isso. A sua conduta que não foi, a negligência. Isso, a sua conduta que foi omissa ou a sua conduta que não foi diligente, não foi prudente no momento de tomar as atitudes em favor do seu cliente, em favor do assistido. Isso pode gerar uma responsabilização civil com perdas e danos e até danos morais, se for o caso. Que bom. Nosso tempo já acabou, voou o nosso tempo aqui. Não entendo. Quero agradecer novamente a presença, a grande entrevista que deu, que esclareceu nossos telespectadores sobre essa grande
polêmica que é a questão de pagar ou não advogado para ter acesso à justiça. Muito então, bem. novamente, agradeço a sua presença aqui. Eu que agradeço estar nesta televisão, nesta televisão e num local onde eu comecei toda a minha vida, que foi nesta universidade. Muito obrigado. É você, telespectador, convido para o nosso novo programa que trataremos de um outro assunto polêmico que envolve o direito. Muito obrigado.